Irmãos, às vezes a gente tem algo de saudosismo no nosso coração e de dizer que tudo que veio antes de nós, de certa forma, era perfeito. Nós temos uma imaginação que a igreja primitiva era uma igreja que não tinha como você colocar defeitos. A gente imagina que na igreja primitiva você só tinha pessoas fiéis. Por quê? Porque naquela época não era tão fácil você servir a Jesus. Você tinha uma perseguição política, ideológica muito mais ferrenha da qual nós temos hoje. Só que, irmãos, a luta da igreja, a nossa luta como cristão, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes e potestades. Essa luta ela sempre existiu divisão, sempre existiu pecado, sempre existiu essas coisas no nosso meio. Quando você vai olhar a igreja de Coríntios, irmãos, aquele povo deu muito trabalho para Paulo, porque era um povo que eles, na verdade, tinham uma cultura muito leviana, tinham uma cultura muito promíscua. Por conta disso, era uma das igrejas que você vai ler em 2 Coríntios, você vai ver que em Corinto tinha uns acontecimentos que nós não vemos nas outras igrejas. E quando nós vamos para as cartas, por exemplo, nós temos que pensar o seguinte: Paulo aqui ele está respondendo um questionamento. Antigamente você não tinha telefone, você não tinha meios de comunicação moderno como nós temos hoje. Então como você comunicava? Você comunicava por cartas. Paulo, na verdade, até pouco tempo eu imaginava isso, mas depois Deus me permitiu ler um livro que me abriu a mente. Paulo aqui está respondendo uma carta. Ele foi provocado para responder algo. A primeira carta foi respondida a Timóteo, que naquela época tomava conta da igreja de Corinto. A segunda foi respondida a uma carta de Tito, que questionou Paulo e pediu orientações sobre como ele iria proceder, o que ele deveria fazer. Então Paulo e os apóstolos, João, Tiago, eles escreviam essas cartas para que o obreiro responsável por aquela igreja pudesse ler na presença da igreja. Por isso que você vai ver que cada carta tem algo diferente, algo peculiar. Porque de acordo com a cultura, de acordo com o comportamento daquela região, você tem algo predominante. E na cidade de Corinto havia muito o quê? Idolatria e prostituição. Era este o contexto que Tito, como pastor da igreja, estava enfrentando. Agora, irmãos, você imagina como que foi a igreja de Corinto? Como que foi o início dessa igreja? Porque a gente sabe, a gente às vezes quer enfeitar a nossa vida cristã, sabia? A gente quer colocar tudo muito perfeito. A nossa tendência é achar que Jesus vai transformar as pessoas do dia para a noite. Ele faz isso, e faz mesmo. Deus pode libertar uma pessoa do dia para a noite, mas também há pessoas que estão em processo de libertação. E era uma cidade que ficava o templo da deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade. E tinha mais de 1000 profetisas naquela cidade, que quando a tarde caía, quando começava a noite, elas desciam para a cidade para se prostituir. Essas profetisas, elas começaram a se converter. Aqueles homens que prostituíam com ela também. Só que a Bíblia nos fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E Corinto, o cristão de Corinto,
ele via muita coisa que era contrária ao que a palavra de Deus ensinava. Ele via pelas ruas de Corinto prostituição, ele via, por exemplo, corrupção, ele via roubo, ele via várias práticas que eram contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, comidas sacrificadas a ídolos é o que mais tinha na cidade de Corinto. Então a igreja de Corinto, ela nasce em meio ao caos. E é tão interessante que, se você vai olhar para a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muita gente, como se diz o ditado, cambaleando. Mas Deus, ele nunca deixou a sua igreja desprovida. A igreja que Deus mais fala sobre os dons espirituais, o dom de línguas, de todos os dons que o Espírito Santo traz a nós, é a igreja de Corinto. Qual é o livro da Bíblia, a carta que você mais vai aprender sobre os dons do Espírito Santo? É em Corinto. Aqui em Corinto, na carta aos Coríntios, que nós vamos aprender na primeira e na segunda. Só que também é a igreja que apresentou mais problemas, irmãos. Deu tanta dor de cabeça a Paulo. Aqui nessa carta de Corinto, quando você vai ler Paulo, você vê Paulo reclamando. Você lê Romanos, ele não reclama. Ele não tem que falar, olha, eu sou apóstolo, chamado por Deus. Ele tem que se afirmar, ele tem que se defender de calúnias. Era nesse contexto que o apóstolo Paulo escrevia essa carta. Porque às vezes, quando a gente é chamado para fazer a obra de Deus, e eu estava pensando sobre isso esses dias, e essa carta também está falando, eu acho que mais comigo que com a igreja. Aqui, muitos de vocês sabem, nós tivemos 23 conversões. Infelizmente, muitas pessoas ainda não deixaram os seus velhos hábitos. A pessoa cai hoje, fica um tempo longe, volta amanhã. E às vezes, muitos não têm a maturidade cristã de entender que o trabalhar de Deus não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Eu conversava com o Mauro, a sogra dele é daqui, ali de Aporé, pastoreia uma igreja, mas o testemunho dele, ele falou, pastor, eu perdi a conta de quantas vezes eu me convertia, caía no alcoolismo, me convertia de novo, caía, convertia de novo, até o dia que Deus teve misericórdia da minha vida. E essa experiência se encontrou em Corinto. Porque, irmãos, é fácil você servir a Deus em uma sociedade que é moral. Imagine você servir a Deus numa sociedade imoral. Todos os dias, todos os momentos, você está sendo atacado na sua mente sem perceber. Porque cada comportamento contra a palavra de Deus que nós vivenciamos, você sabia que é um ataque para nos influenciar? É um ataque para nos tirar do caminho? Porque, segundo a psicologia, tem a ação de bando que nós somos provocados. Por exemplo, quando você tem o 8 de janeiro que aconteceu, ou seja, poucas pessoas começaram a depredar os patrimônios públicos ali em Brasília, e aí todo mundo foi junto. A gente é assim, nós seres humanos temos que tomar cuidado. Por isso que nós devemos evitar, porque, irmãos, tem coisa que infelizmente a gente não tem como evitar. Por exemplo, você sai nas ruas, você consegue filtrar o que você vai ver, o que você vai presenciar? Não. Mas o seu celular você consegue. Você não consegue filtrar o que você vai ver no seu trabalho, mas em casa você consegue. Você não consegue escolher as pessoas que você vai conviver fora da sua casa, mas dentro da sua casa você consegue.
Por que eu estou te falando isso? Porque, irmãos, a gente hoje já é tão bombardeado nos nossos costumes, valores, fora. Se a gente não tiver o cuidado de, no nosso celular, na nossa TV em casa e nas companhias que nós podemos escolher, se a gente não for sábio, irmãos, daqui a um tempo a gente não é crente mais não, porque a gente já está sendo bombardeado de tudo quanto é canto. Então, quando eu posso escolher as minhas companhias, eu devo escolher bem. São companhias que devem me falar do céu, companhias que devem me lembrar das leis de Deus, companhias que devem transmitir Deus a mim, assim como o irmão falou, transmitir uma presença do Espírito Santo para nós. O grande problema, irmãos, é que às vezes, quando nós podemos escolher o que nós podemos colocar diante de nós, às vezes a gente não escolhe direito. E era isso que Paulo estava falando aos Coríntios, porque Paulo entendia a vida dos coríntios. Paulo sabia que, por exemplo, era muito mais difícil você servir a Deus em Corinto do que em Jerusalém. Jerusalém, os judeus já nasciam com um princípio e um valor que era um princípio judaico que conhecia a lei de Deus. Agora, quando você vai para Corinto, não. Era um povo que tinha costumes paganos, que eram costumes libertinos. Só que, irmãos, o que eu costumo ver, na vida de Paulo, que ele vai falar uma coisa aqui muito interessante, que ele vai falar: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Por que misericórdia? Irmãos, nós só estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso que ele está dizendo Pai de todas as misericórdias, porque sem a misericórdia de Deus nem mesmo Paulo estaria salvo, o maior perseguidor da igreja primitiva. Ele já começa a falar de um Deus que é misericordioso para com a nossa vida, que às vezes é falha, contra a vida daqueles coríntios que às vezes nem servia a Deus. E ele vai dizer que também é um Deus das consolações. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Irmãos, quando nós decidimos servir a Deus de todo o coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, a gente vai começar a ser diferente, assim como o irmão disse aqui. Só que a nossa diferença, ela incomoda. Na verdade, aquela mulher que o Senhor testemunhou, ela se sentiu incomodada com a sua diferença. Algo dentro dela incomodou, que levou ela a dizer. E o que eu entendo, quando nós temos uma vida de retidão perante o Senhor, nós incomodamos muita gente, porque elas olham para nós e elas conseguem ver aquilo que elas não conseguem viver, aquilo que elas não conseguem ser. E aí, o que acontece? O espírito de rebelião que ainda age no coração dela, porque elas ainda são inimigas de Deus, começa a nos afrontar. E o diabo, irmão, você acha que o diabo vai ver você ser crente para ele, você vai ficar quietinho? De jeito nenhum. Ele vai começar a te atacar, vai começar a enviar sobre você tribulação. E quando essas tribulações chegam, a gente é ser humano, a gente tem sentimento, nós temos emoções. E quando nós começamos a ser atacados, nós começamos de certa forma a nos entristecer. Nós começamos a questionar, aí vem as aflições. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele é o Deus de toda a consolação.
Nós passaremos por aflições. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus não diz que eu e você venceria, sabe por quê? Quando Jesus está dizendo eu venci o mundo, sabe o que ele está dizendo? Se você estiver em mim, se nós estivermos em Cristo, Cristo venceu o mundo. Nós teremos graça de Deus que nos capacita a vencer essas adversidades, essas perseguições, essas setas malignas que são enviadas contra nós. Irmãos, o cristão deve perceber que às vezes uma dificuldade no trabalho, um problema na família, um problema na vida financeira não é outra coisa senão ataques para nos afligir, para nos tirar o vigor, para que nós não sirvamos a Deus com interesse de coração. São ataques para nos ferir, para causar mágoa no nosso coração, para causar murmuração nos nossos lábios. E depois ele vai dizer que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Deixa eu te falar um negócio: Deus te consola para você consolar, Deus te salva para você salvar, Deus te liberta para você ser instrumento de libertação. E às vezes nós hoje estamos tendo dificuldade de entender isso, porque se a gente foi consolado por Deus, a gente já está bom, Deus me consolou, está tudo bem, tá? Você precisa alcançar pessoas que precisam ser consoladas. Você está vendo que alguém está triste? Se aproxime. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de consolação, e você vai ser instrumento de Deus. Porque, irmãos, Deus nos chamou para ser igreja, para ser corpo, para um auxiliar o outro. Eu estou falando aqui de ser evasivo na vida de ninguém, mas talvez o que o seu irmão precisa é apenas de um abraço, apenas de um momento. E aí, como você está? Está tudo bem? Como vai na sua casa? Uma demonstração que você se preocupa com a vida dele, se preocupa em enxergar o que ele está passando. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Irmãos, Paulo está falando que, ele está falando nós, ele está falando tanto de Paulo, quanto de Tito. Irmãos, imagine você como pai. Não sei se todos aqui são pai, mas eu como pai, quando eu ensino as minhas filhas e vejo elas errando, você fica feliz? Nenhum pai fica feliz. Deus também não fica. Agora, imagine Paulo, que sofreu perseguição, porque ele vai dizer a esses cristãos: eu não quero que vocês ignorem as perseguições que eu sofri na Ásia. O que ele está dizendo para aquele povo? Olha, eu sofri perseguição para que o Evangelho chegasse até vocês, e agora eu estou recebendo a notícia que vocês não estão vivendo o Evangelho genuíno. Às vezes, quando nós vamos discipular alguém, quando nós vamos formar Cristo em alguém, às vezes nós somos atingidos com decepções. A gente olha para nós mesmos e a gente pensa: mas eu ensinei, mas eu orei, eu estendi a mão, e agora a pessoa está fazendo tudo isso de novo. Eu sofri para que o Evangelho fosse apresentado a essa vida, para que essa vida fosse transformada, mas parece que ela não valoriza. É esse sentimento que Tito e que Paulo está tendo. Olha, nós sofremos tribulações para que vocês conhecessem esse Evangelho. Irmãos,
para que eu e você estivesse aqui hoje, teve muita gente que pagou um preço alto. Mas o preço da salvação foi só Jesus que pagou. A salvação para que nós tivéssemos acesso, mas para que o Evangelho chegasse até nós, custou o sangue de muito inocente, custou a vida de muita gente. Quantas pessoas que às vezes não renunciou riquezas, renunciou o convívio com a sua família, renunciou muita coisa para que o Evangelho chegasse até você. Irmãos, o Evangelho é algo precioso que precisa ser valorizado na minha e na sua vida. E é isso que Paulo está chamando aos coríntios. Olha, vocês precisam valorizar este Evangelho que me custou perseguição, me custou tribulação. Vocês precisam valorizar essa mensagem e viver isso, porque no que dependia de mim, no que dependia de Tito, nós sofremos o que foi necessário para que o Evangelho chegasse até vocês. Agora vocês precisam viver esse Evangelho, para que o nosso sofrimento não seja em vão. Irmãos, Deus ele não obriga ninguém a servir. Agora uma coisa é certa: no tribunal de Cristo vai ter muita gente que vai ter o que se explicar. Quantos sofrimentos, irmãos, quantas pessoas não sofreram para que eu estivesse aqui hoje? Agora, irmãos, nós devemos valorizar pessoas que Deus usou para sofrer. Sabe o que Paulo vai dizer também para os coríntios? Eu senti como dores de parto para gerar Cristo em vocês. Quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, não foi fácil, não foi simples, custou o sentimento, custou minha dor, custou o meu bem-estar. Agora vocês valorizam valorizem esse comprometimento que eu tive com vocês. Irmãos, às vezes a gente como pastor, eu só entendi isso depois que eu me tornei pastor. Você começa a olhar para o irmão que está 20 dias sem vir na igreja, você chama ele para vir para a igreja, ele inventa mil e uma desculpas. Aí você começa a se perturbar com aquela situação. Aí você vê o outro que às vezes não quer nada com Jesus, e você, meu Deus, mas eu já ajudei tanto, eu já orei tanto, eu já estendi tanto a mão. Você não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro. Às vezes você dorme preocupado, acorda de madrugada e você começa a orar: Senhor, tem misericórdia. Porque, irmãos, eu te digo uma coisa: o dever daqueles que levam a preciosa semente, né? A Bíblia fala que é chorando, gemendo, voltará com seus feixes. Porque o Evangelho, a tarefa de você levar o Evangelho, ela não é fácil. E Paulo está nos mostrando aqui que de forma alguma é. Mas uma coisa eu digo para você: que se nós nos permitirmos a estar nos feixes que serão colhidos, nós estaremos com Cristo. Porque, irmãos, salvação, tem gente que acredita: eu vou ser salvo e está tudo bem. Não, nem que seja na última hora Deus vai me dar uma oportunidade. Deus não trabalha assim não. Porque se você não valorizou o Evangelho em vida, você não merece ele na sua morte. O Evangelho é apresentado em vidas para que aqueles que com certeza não tiveram a oportunidade de viver o Evangelho enquanto estavam vivos. Agora, uma coisa eu digo para vocês: essa vida aqui ela é breve, ela não demora muito tempo. É tão interessante que as pessoas elas deixam de, às vezes, orar a Deus, deixam para depois. Ler na Bíblia, não, eu faço depois. Vou olhar aqui como está o Instagram aqui, como está a foto que eu
postei, quantas curtidas tem, vou falar com fulano, com ciclano, e a oração vai ficando. O pão de queijo está muito gostoso na mesa, o jejum fica para amanhã. Eu quero assistir um filme aqui, a Bíblia, depois eu leio. Estou muito cansado, hoje eu não vou no culto, amanhã, no próximo culto eu vou. E as pessoas vão levando assim, a vida como se não houvesse amanhã. Só que é tão interessante que eu vi um pastor dizendo esses dias que o pecado é como se fosse um cartão de crédito que o diabo entrega para as pessoas e fala, gaste à vontade, mas toda hora que você passa, você está aumentando a fatura. Toda hora que você passa, ou seja, você está mexendo no limite, e uma hora a fatura chega, irmãos. E nós não sabemos quando a nossa fatura vai chegar. Uma coisa eu te digo, quando nós nos arrependemos, sabe o que acontece? Essa fatura é liquidada pelo sangue de Jesus. Só que eu não posso falar para vocês que amanhã eu estarei vivo, porque a minha vida não me pertence. É isso que as pessoas esquecem. Não, eu estou muito novo para servir a Deus. O pastor Euripides Marciano, ele tinha um cartãozinho que ele distribuía quando eu era criança. Ele tinha uma foto de um bebezinho que dizia, novo demais para pensar em Deus. Tinha uma foto de uma criança, precisa brincar, não dá tempo para pensar em Deus. Depois vinha a foto já adulta, precisa formar, não dá tempo de pensar em Deus. Depois a foto de um casamento feliz demais para pensar em Deus. Depois vem a foto de um grande executivo autossuficiente demais para pensar em Deus. Depois vem a foto de uma pessoa idosa, velha demais para pensar em Deus. Depois vem a foto de um túmulo, tarde demais para pensar em Deus. Irmãos, a nossa vida, ela se acaba. E depois que essa vida na terra se acaba, só tem dois destinos: tem céu e tem inferno. E não tem como negociar. O nosso destino vai ser traçado por escolhas que nós fizemos aqui em vida. E é isso que as pessoas se esquecem. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Servir a Deus aqui não é fácil, porque é muito mais fácil para nós nos entregar aos prazeres deste mundo. É muito mais fácil a gente se entregar às nossas paixões. Só que uma coisa eu te digo: aqueles que se entregarem aqui às paixões, aos desejos, terá uma eternidade toda que nunca se acaba de tormento e sofrimento. Mas aqueles que sofrerem as aflições e combater o combate, o que é combate? Irmãos, fé é combate. Viver a vida cristã é renúncia todo dia, é luta todo dia. Mas uma coisa eu te digo: nós seremos consolados, e não seremos consolados com qualquer coisa, nós seremos consolados com o galardão de Deus. Nós estaremos ao lado do Mestre, nas bodas do Cordeiro, e é isso que as pessoas se esquecem. Irmão, você pode viver 100 anos, que o seu último dia vai chegar. Não, na eternidade não importa se você viveu 20 ou 100 anos, que uma coisa é certa: a sua vida vai chegar ao fim. 20 anos passa, 100 passa do mesmo jeito. E é isso que a gente devemos nos lembrar. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas Deus que ressuscitou os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará. Ele está dizendo aqui que quando ele foi
pregar o Evangelho na Ásia. Eles esteve praticamente mortos, porque a sentença era de morte. Por isso que ele vai dizer: nós passamos por tão grande morte. Não existe morte pequena ou morte grande. Tudo é morte. Se você perguntar, chega na funerária, essa morte foi grande ou foi pequena? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que a evidência da morte era tão grande que não tinha como escapar, mas Deus os livrou. Mas Deus não permitiu que eles se sentissem que seriam livres daquela condenação, daquela sentença, para que eles não confiassem neles mesmos. Deixa eu te falar, às vezes na vida cristã Deus não vai permitir que você se sinta confiante, porque a graça que você precisa para vencer aquilo vem de Deus, não vem de você mesmo. Amém? E é isso que eu quero te dizer. Às vezes na vida cristã você vai sentir: meu Deus, eu não consigo resistir, eu não consigo levar minha fé adiante. Às vezes deixa de pensar assim: não consigo mais, as minhas forças acabaram, eu não consigo mais renunciar, não consigo mais estar na igreja. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus, Ele é Deus para nos socorrer. E às vezes Deus vai permitir você passar por esse dia mal, em que você dobra o seu joelho e você não consegue sentir a presença de Deus, onde parece que as tentações se intensificam e parece que você pensa: meu Deus, é o meu fim. Não é não. É Deus que está te refinando para te mostrar que você precisa depender dele para chegar ao céu. Ninguém chega no céu por si mesmo. Nós chegamos no céu porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo para entrar no céu, porque de nós mesmos, das nossas forças, nós não conseguimos. Amém?